Estamos no mês de novembro, novembro laranja, e na otorrinolaringologia é o mês dedicado à questão do zumbido. Se você escuta aquele chiadozinho, aquele apito, aquele grilo, fique aqui comigo, que eu sou o Dr. Renato Thaumaturgo, otorrinolaringologista atuante na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, mas que posso fazer consultas para qualquer lugar do Brasil através da teleconsulta, da telemedicina. Mas, doutor Renato, o que vem a ser o zumbido? Eu sempre falo para os meus pacientes de forma clara e simples de que a definição do zumbido, que é aquele barulho que você escuta, que pode ser um chiado, um apito, uma cigarra, uma TV fora do ar, que a definição do zumbido é como se fosse uma cicatriz de uma ferida chamada perda auditiva. Como assim, doutor? Toda cicatriz, quando você, por exemplo, leva um corte na pele, essa ferida, ao sarar, ela gera uma cicatriz, uma alteração visual na pele. E aí, fazendo analogia com a audição, quando a gente tem uma ferida auditiva, que é uma agressão à audição, uma perda de audição, essa perda vai gerar uma cicatriz. Essa cicatriz não é uma cicatriz visível, é uma cicatriz auditiva, você vai escutar esse som. E aí, nós temos que separar dois tipos de perdas de audição. Aquelas perdas auditivas ditas temporárias, que um tratamento para resolver aquele problema vai restabelecer a audição e, consequentemente, vai desaparecer o zumbido. E aquelas perdas auditivas permanentes, que aí houve uma agressão no processamento da audição e aí as células auditivas foram embora e não tem mais como retornar aquela audição perdida. Então, vamos para as primeiras opções, que são aqueles zumbidos que têm cura, que têm tratamento, que são das perdas auditivas temporárias. A primeira perda auditiva temporária mais comum chama-se a cera, mas não qualquer tipo de cera, é o excesso de cera na orelha externa. Isso mesmo, o ouvido ele tem três porções, a orelha externa, que vai da orelha até a membrana timpânica, que é o local onde se acumula a cera, e ao se acumular, ela pode tampar o ouvido, evitando que o som entre e neste momento provocando uma surdez, uma perda auditiva temporária. E como eu disse no início do vídeo, qualquer perda auditiva, sendo temporária ou permanente, vai gerar uma cicatriz. Essa cicatriz é chamada de zumbido. E aí o ouvido também tem a orelha média e a orelha interna, que é o labirinto. E aí, se percebendo a cera, vai no médico especialista, no otorrino, e ele vai fazer essa remoção, tratando a ferida temporária, que é a perda auditiva, e aí o zumbido desaparece. Uma segunda causa comum de perda temporária, que também leva o zumbido, é o acúmulo de secreção dentro do ouvido. E esse acúmulo pode ser de uma solução de uma secreção inflamatória, como as otites médias efusivas, em que o próprio ouvido produz uma coriza ou o nariz joga para dentro do ouvido uma coriza. E aí, momentaneamente, até essa secreção sair por ouvido, vai gerar uma perda de audição e essa perda vai gerar o quê? Um zumbido. Existe outro tipo de secreção que pode acumular dentro do ouvido, que são das infecções, as chamadas otites médias agudas, onde acumula, em vez de ser uma secreção límpida, é uma secreção infecciosa, é o pus. É aquela famosa dor de ouvido, é a otite média aguda, que são infecções do ouvido médio, não tem nada a ver com o ouvido externo, do ouvido médio em decorrência de gripes. E aí, esses são exemplos de perdas auditivas temporárias, acúmulo de cera, secreção dentro do ouvido, e essa secreção pode ser inflamatória ou pode ser infecciosa. E aí, em se tratando, a cera através da remoção de cera, a secreção inflamatória através de sprays nasais e comprimidos anti-inflamatórios, e a infecção através de anti-inflamatórios e principalmente de antibióticos. E aí, se resolvendo aquela perda auditiva, a audição é restabelecida e o zumbido vai-se embora. Por quê? Porque a ferida, a perda auditiva, foi-se embora. E não havendo ferida, não vai haver a cicatriz, que neste caso é um zumbido. Agora, passando para aquelas perdas auditivas definitivas, esse tipo de zumbido, infelizmente, não tem cura. E este é o zumbido da maioria das pessoas, que é aquele zumbido ininterrupto, que ele incomoda principalmente à noite. E aí nós temos duas condições principais que eu vou citar aqui, tem outras, mas essas duas são as mais prevalentes, as que mais acontecem na população,
Que a primeira, mais comum, ocorre pelo envelhecimento das células auditivas com a avançada da idade. Então, é o vovozinho, é a vovozinha, que com o decorrer da idade as células vão desaparecendo, vão morrendo, e aí fica uma lacuna para aquela audição. As células foram embora e não tem como restabelecer novas células. E aí gerou uma ferida permanente, e toda ferida, como eu disse no início do vídeo, gera uma cicatriz. Nesse caso, a cicatriz é um zumbido intermitente que piora principalmente à noite, porque durante o dia existem sons do ambiente, como cigarra, telefone tocando, pessoas falando, zoada de carro, buzina. Então são sons que abafam o zumbido. Mas quando chega à noite, ao dormir, quando está praticamente silêncio, o zumbido vai estar lá incomodando a pessoa a noite toda. E quanto mais ele incomoda, mais atrapalha o sono, e o sono atrapalhado faz o quê? Aumenta a intensidade do zumbido. Então aquelas pessoas que têm um sono inadequado, o zumbido ele é aumentado de volume. E aqui eu vou dizer algumas dicas que fazem o zumbido aumentar. O não controle da pressão arterial, então picos de pressão podem fazer ter zumbido. O excesso de utilização na alimentação de sal e açúcar, que são os estimulantes. Além disso, a cafeína, tanto do café e refrigerante também tem excesso de açúcar. Tem que controlar a ansiedade, tem que se evitar ficar procurando o zumbido, porque quanto mais você procura o zumbido, mais ele vai aumentar de volume. E outra, evitar o consumo de anti-inflamatórios diários, que isso também são drogas, principalmente o diclofenaco, que fazem aumentar o volume do zumbido. E aí nós falamos da primeira causa mais comum de perda auditiva permanente na população, vamos para a segunda causa, que não é tão comum assim, mas a gente pega de forma razoável no consultório, que é a chamada surdez súbita. Como o próprio nome diz, subitamente a pessoa perde a audição. E aí não tem faixa etária que ela acometa. Pode acometer desde adolescente até adultos, mas é mais prevalente, acontecem mais nas mulheres. E aí como é a história clínica? É aquela história que de uma hora para outra, de um minuto para outro, a pessoa perde a audição unilateral. Ela literalmente fica com o ouvido sem escutar. E aí a orientação é que procure imediatamente um otorrinolaringologista, um serviço de otorrino, porque a surdez súbita trata-se de uma emergência em otorrino. Porque cada dia que você perde é um dia a menos na sua recuperação. Porque a surdez súbita, apesar de ser um quadro dramático, drástico, porque literalmente você perde a audição unilateral, raramente acontece nos dois ouvidos, mas pode acontecer. Então, se você procurar assistência logo, existe boa probabilidade de sua audição ser restabelecida, porque começa a se iniciar um tratamento com altas doses de corticóide, com suplementação de vitaminas e com antivirais, para que haja o controle da situação e seu organismo restabeleça a audição. Porém, naquele momento que você perdeu a audição, como eu disse, gerou uma ferida, e a ferida vem com a cicatriz associada, essa cicatriz é o zumbido. Um detalhe, quanto maior for a perda de audição, maior é o volume do zumbido. Independente dessa perda ser temporária, por ser ou secreção, ou permanente pela idade ou pela surdez súbita, quanto maior a perda auditiva, maior será o volume do zumbido. Então aqui, pessoal, um relato simples, um vídeo simples, espero que vocês tenham entendido, de 5 causas de perda de audição, 3 temporárias e 2 permanentes, que todas elas ocasionam como consequência um barulho que é dito como zumbido. Existem os zumbidos curáveis, que são das perdas auditivas temporárias, porém tem aqueles zumbidos que não são curáveis, mas que podem ser controlados através de equipamentos como os aparelhos auditivos, e aí controla-se o zumbido, melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, resumindo, o zumbido é uma cicatriz de uma perda de audição, que essa perda pode ser temporária ou pode ser permanente. E se você conhece alguém que tem zumbido, compartilhe esse vídeo para que ela compreenda melhor como é o funcionamento do zumbido e saiba qual profissional procurar, que é o otorrinolaringologista, para a cura ou o controle do seu zumbido. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que ele cresça cada vez mais e o YouTube entenda que é um canal que traz informações relevantes para a saúde, principalmente da otorrinolaringologia. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aqui no canal do Dr. Renato Taumaturgo. E saúde sempre!